presidentes Lula, Davi Alcolumbre do Senado, Hugo Mota da Câmara dos Deputados oficializaram um acordo para avançar com uma série de propostas de alto interesse eleitoral para o governo. A celebração desse acordo veio depois de um almoço no Palácio da Alvorada. Confira, a reportagem é de Aline Becchetti. Foi com muitos abraços que o governo selou o andamento de medidas importantes para a agenda do presidente Lula. E eu fiquei muito feliz porque tanto o companheiro Alcolumbre, decidiu colocar esses temas na pauta de votação, como o companheiro Hugo também. A principal vitória do Planalto envolve a celeridade na votação da medida provisória que encerra a chamada taxa das blusinhas. O imposto de 20% contra mercadorias de até $50 era impopular e um motivo de desgaste na gestão econômica de Lula. A MP expira no início de setembro e, caso perca a validade, a taxação sobre os produtos retornaria em plena campanha eleitoral. Hugo Mota e Davi Alcolumbre prometeram instalar uma comissão mista para analisar o texto o mais rápido possível, durante o esforço concentrado dos parlamentares na próxima semana. O grupo terá a presidência do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Os presidentes comemoraram o andamento. Então é uma vitória não só das pessoas que mais precisam do Brasil, que compram através dessas plataformas, compras de até $50, são hoje o grande volume de compras do país. Além da taxa das blusinhas, a reunião desta quarta-feira definiu o avanço de outras pautas estratégicas para o governo. Entre elas, o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública, o PL dos minerais críticos e o REDATA. Sobre a mudança na legislação trabalhista, o senador e relator do texto, Omar Aziz, deve enviar o parecer até a próxima quarta-feira. Mesmo com o esforço, a votação no plenário deve ficar para novembro. Na segurança, o senador Rogério Carvalho vai apresentar o relatório no mesmo dia para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. No caso dos minerais críticos, Alcolumbre diz que pretende construir um acordo e concluir a deliberação na semana de esforço concentrado. Os temas são de forte interesse do governo, especialmente no período eleitoral. O Planalto aposta nessa agenda para angariar votos e fortalecer o discurso. O andamento das medidas marca a reaproximação recente entre Lula e Alcolumbre. Depois de meses sem conversas, os dois retomaram as articulações em um jantar na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para Alcolumbre, o retorno ao diálogo é uma vitória da democracia. Então, eu queria iniciar esse meu pronunciamento exaltando a possibilidade das instituições democráticas republicanas terem a capacidade de dialogar em relação aos temas importantes do nosso país. A reportagem foi de Aline Becchetti. Perdoe, Aline, pronunciei seu sobrenome errado quando te apresentei. Jussara, vamos lá. Uns cínicos velhos repórteres como eu não compram uma palavra do que o Alcolumbre acabou de dizer. Instituições democráticas, uma ova. Eles fizeram um acordão político na base de convergência de interesses e um dos principais a escapar de investigações, todos ali. Bom, mas vamos lá, fizeram um acordo político, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Inicialmente, lá atrás, um jantar na casa de um ministro do STF. Esse acordo político significa que tipo de isolamento da candidatura de Flávio Bolsonaro? William, os repórteres um pouco mais novos também têm muita dificuldade de acreditar nesse discurso, neste argumento de que é um acordo para a democracia, porque esse sentimento de democracia, ele só é chamado, conclamado, quando a situação começa a ficar ruim para todo mundo. Então, esse basicamente é o pano de fundo. Lembrando que tudo começa, pelo menos o avanço deste acordo começa naquele jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, com a presença também de outro ministro do STF, Cristiano Zanin. E aí teve ali a aproximação com o Alcolumbre e tudo que a gente tem visto até a imagem de hoje, que quando Lula posa para a foto ali, dizendo talvez juntos para sempre, chamando inclusive Alcolumbre e Hugo Mota de companheiros, segundo os relatos dos colegas que estiveram lá.
William, a questão aqui é o quanto que esse movimento aponta também por uma sensação de que este grupo, ao tentar se blindar, também vai com tudo. Vai com tudo apostando na vitória de Lula. Agora, a grande questão é se essa aposta realmente está certa. O que a gente vê das pesquisas, embora a gente costume tratar ainda o presidente Lula como favorito, até porque está no poder, é que se der errado, essa grande questão. E aí precisa ver também, como diz meu colega Caio, a caixa de ferramentas e de maldades também que Flávio Bolsonaro, eventualmente no poder, Rogério Marinho, que é senador e vai tentar disputar o Senado também, né? A presidência do Senado a partir do ano que vem. Então, é um jogo que é uma aposta alta diante do cenário que a gente está vendo. Mas, neste momento, talvez seja a coisa mais importante para esse espírito que eles estão buscando de blindagem para todos eles. Caio. Eu não diria isolamento do Flávio Bolsonaro, eu diria que a imagem ela deixa clara quem está de um lado, quem está de outro. Em segundo lugar, a forma final de um acordão político que se iniciou por uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, claramente intervindo ali no processo político, ao juntar e unir Davi Alcolumbre com o presidente Lula. Estou falando do ministro Alexandre de Moraes, porque ele que liderou esse processo, e essa imagem de hoje é o ponto final, ou intermediário talvez, desse processo político que o ministro do Supremo deflagrou e acabou, pelo menos até agora, sendo positivo. Tem ali um acordo de... todo mundo sai ganhando um pouco, né? O presidente Lula ganha agendas eleitorais, populares, né? Fim da taxa das blusinhas, PEC 6x1, ainda que não aprove, mas ela entra na pauta no momento em que a eleição está empatada e imprevisível de saber quem vai ganhar. Hugo Mota ganha um apoio mais enfático para eleger o pai senador, esse é o único interesse dele. Que é de uma oligarquia política regional. Exatamente. O Davi Alcolumbre ganha um apoio do presidente Lula numa eleição dificílima para o Clécio, que é o governador do Amapá, que tende a perder a eleição para o Dr. Furlan, que era o prefeito de Macapá, em primeiro turno. Então fica mais ou menos ali, um dá aqui, outro dá ali a colar, e constrói esse acordo político. Mas eu não vejo isolamento do Flávio, eu vejo um alinhamento de forças de um establishment ou de um governo de ocasião, né, ou governantes, contra a principal candidatura adversária. Não significa que vai dar certo. Isso aí, depois que abrir a urna, que a gente vai saber. E o Alexandre de Moraes ganha o quê nessa jogada, né? Nesse pacto, que é uma coisa que a gente tem falado muito. Talvez ele ganhe o compromisso de Alcolumbre de não, se Alcolumbre for reeleito para a presidência do Senado, senta sobre qualquer pedido de impeachment para ministros do Supremo. O Alexandre de Moraes é o ministro mais citado. Isso tem nas pesquisas sendo feitas aí na praça. O ministro do Supremo é o ministro mais citado pela maioria dos candidatos como o alvo de um processo inédito de impeachment contra o ministro no Senado. William, só quis pegar esse gancho aqui antes tá de certo. interromper sua pergunta. Então, já interrompendo sua pergunta. A rigor faltou ele na foto. Então, mas a pergunta que eu acho que todo mundo se faz hoje é a seguinte, né? Ele já entrou na articulação política, ele não vai sair, não foi uma atuação casual, única e de uma situação específica e não foi nada republicano, foi secreto, então, a gente descobriu depois. Pegando a tua linha, Thaís, quer dizer, há uma convergência óbvia de interesses dos personagens ali que nós vimos na foto, faltou algum na foto, os 4 personagens, 3 estavam na foto, de sobreviver como seja possível a uma série de investigações e escândalos que têm uma capacidade muito grande de causar dano. Por enquanto, vamos deixar por aqui. Agora, há um paradoxo nisso tudo, Jussara, aí que eu queria trazer você na conversa. Mota não tem maioria na Câmara hoje. Alcolumbre dificilmente tem maioria hoje e, a julgar pelas mesmas pesquisas que eles leem e que nós lemos, não terá. No dia 4 de outubro, na noite do dia 4 de outubro, a gente já sabe como é que é a composição do Senado. Então, que aposta é essa? Uma tentativa de ter o apoio do presidente Lula num movimento que, se o presidente Lula se reelege, pode aí ter, como dizem, né, essa neutralidade do Centrão hoje nessa disputa nacional, né, na presidencial,
de repente, mudar os ventos lá depois para 2027 e aí eles terem o apoio do governo e fazer diferença na reeleição deles para o Senado e para a Câmara. A aposta é essa, né? Além, claro, dos benefícios imediatos, como o Caio já citou, que são as eleições, né? As questões regionais, tanto para Alcolumbre, no Amapá, como para Hugo Mota, na Paraíba. Esse é o ponto aqui. Agora, eu só queria voltar um pontinho na questão de Alexandre de Moraes, que passa também por essa nova configuração do que se espera de 2027 no Senado, que é pelo que a gente vê, né, uma tendência ali, um esforço da direita de eleger uma grande maioria. E aí sim, essa eleição, se de fato se concretizar um Senado majoritariamente de direita, bolsonarista, e aí sim pode aumentar a pressão especialmente sobre o ministro Alexandre de Moraes, que há muito tempo vem aí sofrendo vários pedidos de impeachment. Caio, no caso agora, se a gente considera a posição dos dirigentes partidários, certo? Nós vimos a posição dos presidentes das casas legislativas. Dirigentes partidários é alguma coisa um pouquinho diferente. Onde é que eles estão nesse acórdão de hoje? Bom, primeiro que está todo mundo esperando ver para onde vai o rumo da eleição e a imprevisibilidade da eleição, se vai ser Lula ou se vai ser Flávio, o presidente, os jogou para a neutralidade. Né? Em princípio, o que a gente tem de informação é que os dois lados tentaram, de alguma maneira, o apoio desses dirigentes partidários, mas diante dessa imprevisibilidade, eles acabaram não se concedendo, eles estão observando. Agora sim, William, o Davi, ele ter o apoio do Lula, e se o Lula ganhar, ele vira um candidato forte. A força do Davi, eu conheço esse personagem há muito tempo, desde a origem, desde quando ele não era conhecido, né? Em 2018 eu morava em Brasília ainda, e é um personagem que sempre me instigou a... De onde vem o poder do Davi Alcolumbre? Porque você não sabe o que ele pensa, né? O que ele pensa do Brasil, qual o projeto de Brasil, né? O que ele pensa de reforma administrativa, de reforma tributária, de reforma previdenciária, ninguém sabe. E não dá entrevista também. Assim, e aí, conversando com senadores, eu fui compreendendo ao longo desses anos que ele atende muito os senadores. Pequenos desejos e pequenos pedidos. Ele, a equipe dele, eu preciso de uma ajuda ali no MDA, no MAPA, né, Ministério da Agricultura, eu preciso de uma ajuda ali no TRE, não sei de onde, eu preciso disso. E ele é muito carismático para dentro do Senado. Então, por isso que, para ele, se o Lula for reeleito e ele tendo uma máquina como Poder Executivo próxima a ele consegue desenvolver essa coleta de votos internos para... Eu só quero submeter a descrição que você faz do personagem a uma realidade de fato. Você descreve esse personagem, no fundo, sob a seguinte manchetinha: o que a força dele é a teia de influência. Agora, a teia de influência com a maioria... Prestando favores. Ok, né? Com a qual ele cria influência. Sim. E ele tece uma teia de influências. Aí está na sua descrição a base do poder dele. A base da influência dele é a troca de favores políticos. Como? Se ele vai ter a oposição de maioria. Então, mas se a gente for compreender que na última eleição dele, né, que foi agora né, depois do Pacheco, ele foi eleito com o apoio da bancada bolsonarista. A que foi com o Rogério Marinho foi mais apertado, mas ele consegue. Não tem só gente impoluta ali. As pessoas, ainda os que defendem o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Toffoli, elas também têm seus interesses comezinhos, que são atendidos, em sua maioria, pelo Davi, bem atendidos. Né? Então, assim, o fato de, eventualmente, possivelmente, ter uma maioria super bolsonarista no Senado ano que vem, defendendo impeachment de ministro do Supremo, não necessariamente vai transformar essa ideia, força, num impeachment de ministro do Supremo. Ainda mais se o Davi for o presidente, ainda mais se o Lula for o presidente, porque o Davi vai conseguir, de alguma maneira, fazer essa política interna que ele faz muito bem feita, com os senadores atendendo os pedidos e as demandas dos senadores. E mesmo senadores bolsonaristas votam nele. E vamos lembrar que o Davi,
ele é uma cria do Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, lançado na disputa contra o Renan Calheiros. Eu lembro que era um sábado, eu passei o sábado lá, acompanhando essa eleição, que ele sentou na cadeira, e aí deu aquele rebu todo com a Cátia Abreu e tudo mais. O Davi, ele é um fruto do governo Bolsonaro na origem, que foi se adaptando conforme esses poderes foram se alterando. É um sobrevivente, ele não é... Um sobrevivente que julga que a sua sobrevivência, ou continuar exercendo a sua capacidade de sobrevivência, como você descreveu, agora está nas mãos de Lula, Thaís. William, primeiro é interessante entender o seguinte, né? O Senado, ele vai ser bolsonarista se o Lula ganhar. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, o Senado vai ser um Senado da direita. Porque hoje a gente já está vendo que ninguém quer colar no Flávio Bolsonaro, ele está completamente isolado. Mas é óbvio que, por conveniência, esse mesmo Senado que vira bolsonarista como uma característica de uma oposição forte ao presidente Lula, se Lula ganhar, mas não vai ser um Senado bolsonarista se o Flávio Bolsonaro ganhar. Eu acho que esse desenho está claro. Do ponto de vista, é interessante o Caio falar que ninguém sabe o que o Davi Alcolumbre pensa, porque isso explica e justifica o fato do setor privado, por exemplo, que sempre teve uma abertura para ser ouvido em momentos de propostas mais sensíveis para a economia. Como a 6x1. Como a 6x1, não consegue. Ninguém. Você pode perguntar para qualquer empresário que conseguiu, inclusive, ir ao Senado, conversar com senadores e tal, dizer, mas o que pensa? Mas qual foi a sinalização? Não existe sinalização. Existe o reconhecimento de um personagem que escuta, mas que não sinaliza nem o que pensa, nem o que é melhor, o que não é pior. O Davi Alcolumbre tem perfeita noção do erro que ele cometeu quando ele aprova a proposta lá de aposentadoria especial para os agentes de saúde. E aqui eu não estou discutindo quem merece ou não, é uma questão de sustentabilidade das contas, mas ele também não deu ouvidos para a equipe econômica ou para as pessoas que estavam alertando para aquilo. Então, ele toma decisões políticas de acordo com essa rede de interesses que ele atende. Jussara, eu tenho um minuto, e não é força de expressão, é um minuto mesmo. Desculpe. Lula está comemorando já? A eleição? Acho que longe disso. Está esperando que este encontro, né, com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, de fato, seja ali o que ele esteja esperando para virar esse momento difícil que todo mundo reconhece, que são essas crises envolvendo Lulinha e seu ex-chefe de gabinete. Mas ainda está difícil comemorar.